Olá amigos! Desde o início, a minivan foi oferecida com dois motores diesel, um 1,6 HDI-DV de alumínio da série e um 2,0 HDI-DW de ferro fundido da série. No mercado secundário, entre a modesta lista de ofertas, dominam os carros com unidade 1,6 litros. Além disso, durante a existência do 5008, este motor diesel conseguiu adaptar-se a três padrões de emissões. O 1,6 HDI de 110 cavalos mais fraco durou apenas um ano. Tinha um par de árvores de cams à cabeça e 16 válvulas. O motor foi necessariamente equipado com filtro de partículas que pode suportar até 200 mil km. Em 2010, o turbodiesel foi significativamente modernizado para o padrão Euro 5. Desde então, o cabeçote possui apenas uma árvore de cams e 8 válvulas. No entanto, a potência do motor aumentou para 112 cavalos-vapor. As mudanças também afetaram o sistema de injeção Common Rail. Anteriormente, eram usados injetores eletromagnéticos Bosch confiáveis e duráveis. Motores atualizados mudaram para piezoelétricos Continental. Graças a um sistema de injeção mais moderno, o motor passou a funcionar um pouco mais silencioso, a eficiência melhorou, mas o número de problemas aumentou. No entanto, o ponto aqui não é o desgaste em si, mas uma falha na eletrónica de controle do injetor. Em 2011, a versão IHDI foi introduzida com um sistema Start-Stop original baseado num alternador reversível. Infelizmente, este Peugeot 5008 foi oferecido exclusivamente com uma caixa automática de 6 velocidades. No outono de 2012, uma versão ainda mais potente do motor 1,6 HDI, desenvolvendo 114 cavalos-vapor, apareceu sob o capô do francês. Em 2014, foi oferecida uma modificação 1,6 Blue HDI com potência de 120 cavalos-vapor, que já atendia aos requisitos Euro 6. A unidade diesel foi baseada em um design de 8 válvulas. As principais mudanças incluíram a tecnologia AdBlue e, claro, um filtro de partículas diesel. Além disso, os franceses voltaram novamente aos injetores Bose, em vez de uma caixa de câmbio robótica, começaram a instalar uma automática com conversor de torque clássico. A modificação específica do motor pode ser identificada pelas marcações na placa no compartimento do motor. A versão para Euro 4 é designada DV6TED4, para Euro 5 DV6C, DV6CTED e para Euro 6 DV6FC. O 2,0 HDI, ao contrário do seu irmão mais novo, cumpriu as normas Euro 5 desde os primeiros dias. O motor diesel de 150 cavalos tinha duas árvores de cams à cabeça, 16 válvulas e um sistema de injeção Common Rail com injetores Delphi. Em 2010, o motor ganhou mais potência e passou a desenvolver 163 cavalos-vapor. Desde então, está equipado exclusivamente com transmissão automática de 6 velocidades. Desde 2014, o turbodiesel já cumpria as normas de emissões Euro 6 e a sua potência estava limitada a 150 cavalos-vapor. Além das unidades diesel, o modelo também incluía unidades a gasolina, 1,6 VTI, 120 cavalos-vapor. E 1,6 THP, 156 cavalos-vapor. Mas eles acabaram sendo os menos confiáveis. Em 2010, os carros com 1,6 THP, além do manual de 6 marchas, receberam câmbio automático e, a partir de 2015, as versões turbo passaram a ser equipadas exclusivamente com câmbio automático. O 1,6 VTI é um motor bastante dinâmico e responsivo. Apesar de ser menos problemático que o THP, é improvável que pequenos problemas sejam evitados. Provavelmente, a pior coisa que um proprietário pode esperar é uma falha na unidade de cronometragem. No entanto, em 5008 este defeito ocorre apenas ocasionalmente. O 1,6 TNREP6DT é um bom motor em termos de desempenho, mas não merece recomendações positivas. Isto se deve a uma série de defeitos, muitos dos quais são fatais. As reclamações comuns incluem problemas com a corrente de distribuição, aumento do consumo de óleo e acúmulo de carbono nas válvulas de admissão. Porém, em cópias posteriores com 1,6 THP EP6FDT, os problemas são menos comuns. O 1,6 HDI conquistou uma reputação mista entre os proprietários. A longa vida útil do motor é garantida com trocas frequentes de óleo. O cumprimento estrito das recomendações do fabricante para a atualização do óleo a cada 30 mil km para os proprietários europeus resultou na paralisia do sistema de lubrificação devido à coqueificação do óleo. A PSA percebeu o erro apenas um ano depois, reduzindo o intervalo de substituição para 20 mil km.
Os injetores de combustível Continental, Siemens, que começaram a ser instalados em 2010 na série 1,6 HDI DV6C, DV6CTED, também se mostraram bastante caprichosos. Desde 2014, o equipamento de combustível fiável da Bosch voltou a ser utilizado. O sistema de purificação dos gases de escape também acrescenta preocupações. Após 150 a 200 mil km, ocorrem erros nos sensores de NOx ou na bomba injetora de aditivo de combustível Eolis. O sensor NOx está localizado sob a parte inferior da carroceria, onde fica exposto à umidade. Às vezes, um erro na bomba de injeção de aditivo é resolvido reabastecendo o suprimento de fluido Eolis. Dura cerca de 150 mil km. Na maioria dos casos, os proprietários decidem remover o filtro de partículas e desativar programaticamente o sistema de limpeza dos gases de escape e o filtro de partículas. Em termos de fiabilidade, o 2.0 HDI é talvez o melhor motor do Peugeot 5008. A transmissão automática robótica de 6 velocidades é designada BMP6. Na prática de serviço é conhecido como MSA. A caixa representa a segunda geração de robôs da PSA. Ao contrário do primogênito, o robô teve mais sucesso e, em vez de uma embreagem elétrica, aqui é usada uma eletrohidráulica. Pelo menos até 150 mil km, o robô funciona sem reclamações graves. A embreagem de uma transmissão manual dura mais de 150 a 200 mil km. A transmissão automática AESIN de 6 velocidades geralmente não causa problemas. Um dos defeitos anteriormente comuns é a vibração do volante ao travar a uma velocidade superior a 110 km por hora. Em dezembro de 2012, o problema foi resolvido com a modernização dos blocos silenciosos traseiros dos braços da suspensão dianteira. As juntas esféricas são abandonadas após 130 a 150 mil km. Em breve será a vez dos blocos silenciosos das alavancas dianteiras. Os blocos silenciosos da viga traseira ficam inutilizáveis somente após 200 mil km. Os amortecedores de fábrica atingem 150 a 200 mil km. Os rolamentos das rodas dianteiras desgastam-se após 150 a 200 mil km. Também houve problemas com o freio de estacionamento eletromecânico. A unidade de controle teve que ser substituída por uma modificada. Além disso, com o tempo, a trança dos cabos se desgastou e eles congelaram e emperraram no inverno. Após 150 a 200 mil km, a cremalheira da direção também pode-se dar a conhecer é detectada uma batida, folga ou vazamento. Às vezes o microinterruptor da fechadura da quinta porta falha, impedindo a abertura da tampa do porta-malas. O microinterruptor pode ser substituído. Além disso, devido a um tubo rompido, o lavador do vidro traseiro pode parar de funcionar. Em março de 2011, a PSA emitiu um recall devido à entrada de umidade pelas portas laterais traseiras. O fabricante prescreveu a instalação de uma tampa plástica adicional. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.